O inimigo fez de tudo para que você não visse este vídeo, porque o que você está prestes a ouvir pode destruir seu reino. Valeria Guzmán morreu por 28 minutos e 15 segundos. Durante esse tempo, ela viu o que Satanás tentou esconder de nós por séculos. Jesus lhe revelou a maior mentira do inimigo e a razão pela qual ele faz de tudo para impedir que você ore. O que ela viu mudou sua vida para sempre. Descobriu que a oração não é apenas palavras, é uma arma que faz o inferno tremer. Se você já sentiu que algo tentava te distrair quando queria orar, o que você está prestes a ouvir vai abrir seus olhos. Isso mudará sua vida para sempre. Se você conseguir assistir a este vídeo até o final, eu morri. E o que vi me revelou a maior mentira que o inimigo fez a humanidade acreditar. Meu nome é Valeria Guzmán, tenho 38 anos e trabalho como psicóloga em uma clínica de reabilitação em Bogotá. Já ouvi centenas de testemunhos de pessoas que tocaram o limiar da morte, mas jamais pensei que eu viveria um. O que vi do outro lado mudou minha vida para sempre. Não apenas me mostrou a brutal realidade do mundo espiritual, mas também me revelou a arma mais poderosa que o inimigo teme desesperadamente e que a maioria das pessoas subestima todos os dias. Esta história começa no 14 de maio de 2024. Lembro-me do momento exato em que meu coração parou de bater. 28 minutos e 15 segundos. Isso é o tempo que estive morta, clinicamente morta. Mas o que ocorreu nesse tempo me mostrou um segredo que ele não quer que você descubra. Tudo começou como qualquer outra terça-feira. O tráfego na cidade estava insuportável e cheguei atrasada ao meu consultório. Minha agenda estava cheia. Sessões com pacientes que lutavam contra a ansiedade, vícios, depressão. Problemas que aprendi a abordar com ciência, mas que no fundo sabia que tinham raízes mais profundas. Às 2h37 da tarde, exatamente quando terminava uma sessão, uma tontura intensa me atingiu de repente. Tentei me levantar, mas minhas pernas não responderam. Uma dor aguda explodiu em meu peito. A última imagem que tenho é a de minha assistente gritando meu nome enquanto eu caía no chão. O que veio a seguir foi silêncio, um silêncio tão absoluto que era aterrador. De repente, percebi. Já não estava na clínica, já não estava em nenhum lugar deste mundo. Não vi o famoso túnel de luz, não escutei vozes angelicais. Em vez disso, me encontrei em um espaço imenso, sem horizonte, sem paredes, um lugar que não consigo descrever com palavras humanas. Sentia uma paz avassaladora, mas ao mesmo tempo uma expectativa, como se algo ou alguém estivesse prestes a me falar. E então eu ouvi uma voz que não vinha de fora, mas ressoava dentro do meu ser, me dando uma verdade tão intensa que parecia atravessar cada parte de mim. Valeria foi apenas uma palavra, meu nome, mas naquele instante compreendi mais sobre Deus do que em toda a minha vida de igreja, estudos e leituras. Sua voz tinha a autoridade do universo, mas ao mesmo tempo a ternura de um pai que sempre me esperou. Não o vi como nas pinturas ou filmes. Não havia uma forma humana que pudesse descrever o que vi. Era luz, mas não uma luz como a conhecemos. Vou te mostrar o que sempre aconteceu ao seu redor, mas que seus olhos humanos nunca puderam ver. E naquele instante, tudo mudou. Era como se me tivessem dado acesso a uma dimensão oculta, uma que esteve lá o tempo todo, mas que nunca percebi. Vi minha vida, mas não como a lembrava. Vi momentos em que havia orado e, pela primeira vez, entendi o que realmente acontecia quando fazia. Cada vez que pronunciava uma oração no mundo espiritual, algo se movia. Vi sombras densas tentando me cercar, criando muros ao redor de diferentes áreas da minha vida. Meu trabalho, minha família, minha paz mental. Essas estruturas não eram metáforas, eram reais. Eram fortalezas que o inimigo havia construído com anos de dúvidas, mentiras, medo e distrações, mas quando eu orava, tudo mudava. Jesus me deixou ver o que nunca tinha imaginado. Minhas palavras, mesmo aquelas que eu tinha dito sem muita fé,
produziam ondas de luz que se expandiam como uma explosão. As sombras tremiam toda vez que eu mencionava seu nome. Fendas surgiam nessas fortalezas demoníacas e, quando perseveravam, como castelos de areia diante de um maremoto. Mas o mais chocante não foi ver o que acontecia quando orava. O mais aterrador foi ver o que acontecia quando não o fazia. Jesus me mostrou momentos em que senti o impulso de orar, mas ignorei. Vi como, nesses momentos, as sombras se fortaleciam. Vi como o inimigo comemorava sempre que eu decidia orar depois e acabava me distraindo com o telefone, o trabalho ou o cansaço. E então, Jesus me disse algo que jamais esquecerei. Agora você entende por que eles lutam tanto para te distrair. Naquele momento, tudo se encaixou. O inimigo não teme os sermões, não teme a música cristã, não teme os versículos colados nas paredes. Ele teme a oração, porque cada oração feita com fé é um golpe devastador contra seu reino. E demônios especializados em fazer com que as pessoas se sentissem cansadas demais para orar. Outros, experts em encher a mente com preocupações bem na hora em que alguém se preparava para falar com Deus. Outros se encarregavam de sussurrar mentiras. Deus não te escuta, você não está orando o suficiente, não está dizendo as palavras corretas. E vi como muitas pessoas caíam nessa armadilha, como eu mesma havia feito tantas vezes. Mas então, Jesus me mostrou algo que me encheu de esperança. Vi orações de anos atrás, palavras que havia esquecido completamente, ainda ativas no mundo espiritual. Vi que as orações da minha avó, uma mulher que passou sua vida orando por sua família, continuavam destruindo os planos do inimigo sobre nossa descendência. Porque o que ninguém te diz é isto: uma oração nunca morre. As palavras que pronunciamos em fé continuam tendo efeito muito depois de terem sido ditas. Elas viajam através do tempo, derrubam os planos do inimigo e ativam anjos de maneiras que jamais imaginamos. Jesus me olhou e disse: o inimigo não teme o cristão que vai à igreja, não teme o cristão que lê a Bíblia de vez em quando, mas ele treme diante do cristão que entende o poder da oração e o usa. Naquele momento, eu soube. Eu tinha que voltar, tinha que contar isso a todos que quisessem ouvir. De repente, senti que era puxada de volta, de forma violenta. A luz desapareceu e o vazio se transformou em caos. Abri os olhos. Estava na sala de emergência. As máquinas soavam frenéticas. Meu peito ardia. Um médico gritava meu nome. Eu havia voltado, mas já não era a mesma. Desde aquele dia, nunca mais vi a oração como antes, porque agora sei a verdade, e você também. Os médicos não entendiam como era possível. Meu coração havia estado parado por 28 minutos e 15 segundos. Para eles, não havia explicação. Para mim, a resposta era clara. Voltei com um propósito. Durante dias, meu corpo esteve fraco, mas minha mente estava mais alerta do que nunca. Eu não via mais o mundo da mesma forma. Cada conversa, cada momento de silêncio, cada pensamento. Eu sabia que por trás do visível havia algo mais, uma guerra invisível que a maioria das pessoas ignora, mas que acontece todos os dias, a cada segundo. E o pior é que a maioria das pessoas está perdendo essa batalha sem sequer perceber. O que Jesus me mostrou não só me deixou pasma, como me devastou. Fez-me entender por que minha vida tem sido uma montanha russa de emoções, por que certos problemas pareciam não ter solução e por que tantas vezes senti que minhas orações não funcionavam. Eu vi com meus próprios olhos. O inimigo faz de tudo para impedir que oremos. Ele não nos ataca de forma óbvia. Não aparece com chifres e tridentes. Sua estratégia é mais sutil e muito mais perigosa. Ele usa distrações, preocupações, exaustão, dúvidas. Usa nossa própria rotina contra nós. Nos convence de que orar depois é aceitável. Até que esse, depois, nunca chega. Jesus me permitiu ver o mundo de uma perspectiva que nunca antes imaginei. Vi demônios reunidos em o que pareciam ser salas de estratégia. Eram figuras sombrias, repletas de raiva e frustração.
discutindo como desviar a atenção das pessoas para que não. Se conseguirmos que se concentrem em seus problemas em vez de em Deus, ganhamos tempo, dizia um. Se conseguirmos que se distraia com o celular antes de dormir, em vez de orar, fortalecemos nossas fortalezas, acrescentava o. Se fizermos ele acreditar que Deus não o escuta, porque não sente nada ao orar, ele perderá a fé em sua própria autoridade. Naquele momento, entendi tudo. A maior luta não era contra o pecado, mas sim contra a oração, porque o inimigo sabe algo que muitos cristãos não compreendem. Cada oração destrói sua obra. Então, Jesus me mostrou algo que me deixou sem ar, as orações que não fiz. Vi momentos em que senti o impulso de orar por alguém, mas não o fiz. Vi ocasiões em que adiei falar com Deus porque estava ocupada com o mundo espiritual. Essas orações teriam sido a chave para mudar situações inteiras, mas nunca foram pronunciadas. Ao não serem pronunciadas, o inimigo manteve seu terreno intacto. No entanto, o que vi depois me deu esperança. Jesus me mostrou que nenhuma oração se perde. Vi pedidos que fiz anos atrás e que pensei que Deus nunca havia respondido, mas no mundo espiritual continuavam ativos, desmoronando estruturas do inimigo que eu nem sabia que existiam. Vi que a oração não é apenas um ato momentâneo, mas um investimento eterno, algo que lançamos no tempo e continua tendo efeito, mesmo depois de esquecermos que fizemos. Então Jesus me falou, com uma autoridade que fez minha alma tremer. O inimigo não teme o cristão que vai à igreja, mas não ora. Não teme o cristão que lê a Bíblia de vez em quando. Ele teme o cristão que lê a Bíblia de vez em quando. Ele teme o cristão que entende o poder da oração e a usa. Essas palavras arderam dentro de mim, pois por anos acreditei que a oração era apenas um ato de devoção, algo que eu deveria fazer. Mas agora via a verdade. Orar não é um ritual, é uma guerra, é um ataque frontal contra as forças que operam nas sombras. O inimigo não teme nossas boas intenções, ele teme nossas orações. Naquele momento, tudo fez sentido. Vi como minha oração mais simples havia causado estragos no mundo espiritual. Cada Senhor, proteja-me. Havia derrubado planos de acidentes. Deus, entrego isso a ti. Havia frustrado armadilhas do inimigo. Em nome de Jesus, havia liberado uma explosão de poder que forçava os demônios a recuar. Mas o inimigo me fez acreditar que, se eu não orasse com palavras bonitas ou por horas inteiras, então não valia a pena. Uma mentira. Jesus me mostrou algo ainda mais profundo. Vi anjos prontos para agir, esperando as orações dos crentes. Vi demônios aterrorizados quando uma pessoa se atrevia a orar com fé, não por causa do crente em si, mas pelo poder do nome de Jesus que saía de sua boca. Vi como uma simples oração podia mudar o destino de uma pessoa, de uma família, de uma cidade inteira. Mas então, Jesus me mostrou o oposto. Vi lugares onde a oração era escassa ou inexistente, e vi como o inimigo reinava sem resistência. Vi famílias inteiras destruídas, porque ninguém orava por elas. Vi gerações aprisionadas pelos mesmos ciclos de dor, porque nunca houve alguém que se levantasse em oração para quebrar essas correntes. Vi escolas, cidades, países, lugares onde o inimigo operava livremente porque não havia cobertura de oração. Então Jesus me olhou e disse algo que ficou gravado no mais profundo da minha alma. O que o inimigo mais teme é a oração que você ainda não fez. Foi nesse momento que soube que precisava voltar. A próxima imagem que vi foi fora do hospital. Senti uma dor intensa e brutal. A paz absoluta desapareceu. De repente senti meu corpo novamente. O barulho das máquinas, as vozes desesperadas dos médicos. Meus olhos se abriram e eu soube. Eu havia voltado. O cérebro deveria ter sofrido danos irreparáveis pela falta de oxigênio. Mas todos os exames deram normais. É um milagre, sussurrou uma enfermeira. Mas eu sabia que não era apenas um milagre. Era uma missão. As horas seguintes foram um turbilhão de perguntas, exames médicos e olhares de espanto. Mas dentro de mim, o que mais importava
Era o que eu acabara de aprender. Eu havia visto a guerra espiritual com meus próprios olhos. Tinha entendido o que o inimigo mais teme e sabia que deveria alertar os outros antes que fosse tarde demais. Os primeiros dias após o meu retorno foram estranhos. Tudo parecia igual, mas eu já não era a mesma. Eu podia estar em uma conversa normal e de repente sentia profundamente que algo invisível estava se movendo no ambiente. As pessoas falavam sobre problemas, angústias, crises, mas eu sabia que a raiz de tudo não estava no visível. Era uma guerra oculta. Comecei a perceber com clareza os momentos em que o inimigo tentava me distrair. Cada vez que sentia um impulso de orar, meu telefone tocava. Cada vez que queria falar com Deus, pensamentos sobre minhas pendências invadiam minha mente. Cada vez que decidia orar com determinação, o cansaço me atingia como uma avalanche. Mas desta vez eu sabia que era um ataque direto. E isso mudava tudo. Jesus me havia mostrado que o inimigo realiza reuniões estratégicas para manter as pessoas longe da oração. Eu vi com meus próprios olhos como cada cristão tem espíritos designados para distraí-los e desanimá-los. Vi demônios especializados em fazer você sentir que sua oração não é boa o suficiente. Vi como sussurravam na mente das pessoas frases como: "Você não sabe orar bem. Deus não está te ouvindo. Você deveria orar por mais tempo. Assim não vale a pena." Vi como essas mentiras faziam com que milhões de pessoas abandonassem sua vida de oração e nem percebessem que estavam caindo em uma armadilha. Pior de tudo, eu vi como celebravam sempre que alguém dizia: "Depois eu oro." E nunca o fazia. No mundo espiritual havia uma vitória para o inimigo. Cada vez que alguém duvidava e dizia: "Isso não faz sentido," o reino das trevas ganhava mais território. Mas o que mais os aterrorizava era quando alguém descobria a verdade. Porque quando um crente entende o poder da oração e a utiliza, é imparável. Essa foi a razão pela qual o inimigo tentou me manter na escuridão durante tantos anos. Fez de tudo para me convencer de que minha oração era insignificante. Vendeu-me a mentira de que, se eu não tinha uma oração perfeita, Deus não me ouviria. Mas agora eu via tudo claramente. Cada oração conta. Cada palavra direcionada a Deus destrói algo no reino das trevas. E agora eu entendia por que o inimigo luta com tanta ferocidade para evitar que oremos. Jesus me mostrou que a oração não é apenas conversar com Deus. É a arma mais poderosa que existe. E é a única que o inimigo não pode contrabalançar. A partir daquele momento, decidi que nunca mais subestimaria o poder da oração. Como intercessor, parei de me preocupar se eu dizia as palavras certas ou se soava espiritualmente o suficiente. Eu simplesmente orava, e a mudança foi imediata. Eu sentia uma força que antes não tinha. As distrações já não tinham o mesmo efeito em mim. As dúvidas já não podiam me manipular. O inimigo tentava, mas eu já conhecia sua estratégia. E o mais incrível foi ver como minhas orações começaram a transformar meu entorno. Orei pela minha família e começaram a cicatrizar feridas que estavam abertas há anos. Orei pelos meus amigos e do nada começaram a se aproximar de Deus. Orei pelos meus pacientes e vi como alguns deles encontraram paz pela primeira vez em suas vidas. Mas o mais impactante foi o que vi em minha própria vida. Pela primeira vez, me senti completamente livre. Jesus me disse claramente: o inimigo não teme um cristão que simplesmente acredita em Deus. Teme um cristão que ora com autoridade. E agora eu era uma dessas pessoas. Desde aquele dia, fiz um pacto com Deus. Nunca mais ignoraria a importância da oração. Nunca mais permitiria que o inimigo roubasse minha conexão com o céu. Nunca mais deixaria que o cansaço, a distração ou a dúvida me afastassem do mais poderoso que tenho, minha relação com Deus através da oração. Agora, a pergunta é: e você? Se você chegou até aqui, não é por acaso. Talvez o inimigo tenha feito todo o possível para mantê-lo afastado da oração. Talvez ele tenha convencido você de que suas orações não fazem diferença, de que você não tem tempo, de que existem coisas mais urgentes. Mas agora, você já conhece a verdade. Cada oração conta.
Cada oração tem poder. Cada oração destrói os planos do inimigo. A decisão é sua. Você vai continuar ignorando a guerra invisível ou vai tomar seu lugar na batalha? Porque eu te prometo uma coisa: o inimigo teme a oração que você ainda não fez, e você tem em sua boca a capacidade de fazer tremer seu reino. Agora você sabe. 20. Agora você sabe. O inimigo treme quando você ora. Você vai deixar que ele continue roubando sua oração ou vai usar sua arma? Alguma vez você sentiu que algo tentava impedir você de orar? Dê um like e compartilhe isso com alguém que precisa saber a verdade. Inscreva-se e ative o sininho. O que vem a seguir é ainda mais impactante. Agora, clique neste vídeo na tela, porque se esta história te impactou, o que você verá abrirá ainda mais seus olhos. Nos vemos lá.